Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aqui para uma preparação dupla, né? Vamos aqui trabalhar o direito constitucional e os direitos humanos aí focado na PP Ceará, Polícia Penal do Ceará. Cara, tem aí uma expectativa muito grande para esse concurso. Em breve já está edital na praça. Então não fica moscando não, cara. Não fica moscando, esperando, quando o edital sair, eu vou estudo, de repente o edital pode vir diferente. Cara, pega o edital anterior, de lá de 2017, feito pela OCP, e vai estudando. Eu tenho certeza que português vai ter, eu tenho certeza que informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direitos humanos. Então, aproveita essa nata, né, essas questões, essas disciplinas básicas para iniciar a tua preparação, cara. Não fique esperando o edital sair. Então, às vezes o aluno fica esperando o edital sair para ter só mais uma desculpa quando não foi reprovado, quando for reprovado. Vai dizer, não deu tempo de estudar tudo, é porque quando eu estudei, aí depois fica se lamentando. Cara, para dessa picuinha. Eu sou bem sincero. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito direto, mas eu sou mesmo. Eu sou muito direto, eu não passo a mão na cabeça de aluno, não. Cara, se quer estudar, estuda, pô. Não arruma desculpa, não. Não fica aí. Ninguém vai ter pena de você, não, cara. Bota isso na sua cabeça. Ninguém vai ter pena de você. Ninguém vai pegar você pelo braço e colocar para estudar. Nós, professores, podemos te auxiliar. Caminhar ali junto com você. Mas eu pegar você no braço para levar você para estudar. Vá, meu filho, toma, chega, estuda aqui. De jeito nenhum. Você estuda se quiser. Se você quiser uma vida melhor uma vida melhor para você, você tem que estudar. Porque você sabe, você não tem ideia o quanto é bom, cara, dormir, encostar a cabecinha no travesseiro, tendo a certeza que no outro dia você ter seu emprego garantido. É a melhor coisa do mundo. Beleza? Então, pau na máquina, vamos aí, vamos estudar aí. Preparação, dose dupla de direito constitucional e direitos humanos. Vamos começar aqui com o direito constitucional. Então ele fala assim, acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue os itens a seguir. Muita atenção, meu aluno, é o seguinte, quando a nossa CF de 88, ela fala em princípios, quando ela fala em princípios fundamentais, ela está querendo dizer para você que existem 4 princípios fundamentais. Aqueles que estão lá no artigo 1º, os do artigo 2º, os do artigo 3º, e do artigo 4º. A nossa Constituição está querendo dizer isso para você. A nossa Constituição está querendo dizer que quando eu falo em princípios fundamentais, eu tenho ali os fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu tenho os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando eu falo no artigo 2º, qual é o princípio fundamental que está previsto no artigo 2º? Separação dos poderes. Separação dos poderes. E, professor, quais são os princípios fundamentais previstos no artigo 3º? Os objetivos da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, eu tenho ali os princípios na ordem internacional, na relação com o Brasil, com os países estrangeiros. A gente bota assim, na ordem internacional. Pronto. Então, quando a banca fala acerca dos princípios, ela pode abordar qualquer um desses 4 aqui. Fechou? Então, vamos lá. O poder emana do povo, que será exercido somente por seus representantes eleitos. Errado. Nosso sistema democrático é o semidireto. Ou seja, eu tenho a participação popular por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular, mas também nós podemos eleger nossos representantes. Então, né, a nossa democracia ela é direta e indireta. É por isso que ela é chamada de semidireta. O Brasil, nas relações internacionais, artigo 4º,
pelos princípios da intervenção e na negativa de asilo político. Não, é da não intervenção e da concessão de asilo político. Perfeito? São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha aí, está pedindo os objetivos. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: a erradicação da pobreza, certo? Da marginalização e a redução das desigualdades sociais. Perfeito. Perfeito aqui. Opa, é certo, né? Vamos lá. 4. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações, por intermédio da integração econômica, política e social cultural dos povos da América Latina. Perfeito também aqui. Isso aqui é o parágrafo único, do artigo 4º. Certinho? Então aqui eu tenho a C. Segunda questão. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição de 88. Lembre-se que os fundamentos, eles são lá no artigo 1º, da CF, que é o famoso só se diva plu. O famoso só se diva plu. Né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, vamos lá. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Já matamos aqui a letra A. Letra B é um princípio na ordem internacional, o artigo 4º. Igualdade entre os Estados é um princípio na ordem internacional, o artigo 4º. Erradicação da pobreza é um objetivo, artigo 3º. Solução pacífica dos conflitos é o artigo 4º. Pronto. E isso é uma coisa muito comum quando as bancas cobram esse tipo de questão. Por quê? Porque ela vai pegar um fundamento, trocar com um objetivo, pegar um princípio na ordem internacional e tentar ali confundir você na sua preparação. Fechou? Vamos lá, terceira questão. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previsto no artigo 3º da Constituição Federal. Veja, ele quer um objetivo, artigo 3º. Erradicar a pobreza e o desemprego. Não, é a marginalização. Garantir o desenvolvimento nacional sustentável e não cultural. Certo? Aí, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, ó, fechamos. Certo? A irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. Aqui, nada a ver, né? Garantir o direito à propriedade. Aqui são direitos fundamentais, né? Esses dois aqui. Fechou? Vamos lá, questão número 4. Em relação aos direitos e garantias individuais e coletivos, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, assinala a alternativa correta. Os estrangeiros residentes no país, residentes no Brasil, não são iguais em lei em relação aos cidadãos brasileiros. Nada a ver, totalmente errado, né? É assegurada exclusivamente aos cidadãos brasileiros apenas a inviolabilidade da segurança da propriedade. Não, tem lá os brasileiros, estrangeiros residentes no país, já tem decisões, tem uma decisão muito antiga do STF dizendo que o estrangeiro em trânsito pelo nosso país também tem direitos fundamentais. Não seria lógico só porque o cara vier aqui curtir as praias daqui de Maceió e de repente ter seus direitos fundamentais feridos, né? Nada a ver. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Perceba que aqui faltou nos termos da Constituição. Lembre-se que faltou esse trecho aqui, mas ele está incompleto. Então, lembre-se, questão de múltipla escolha, sempre procurar a questão mais completa e a mais correta. Nesse caso, ela não está completa, mas por enquanto ela está a correta. Então, vou deixar ela quietinha aqui. Aí,
Não é livre a manifestação de pensamento. Errado, é livre a manifestação de pensamento. Aí, apenas os cidadãos brasileiros não podem ser submetidos à tortura. Não, não é errado. Então, ficou aqui realmente letra C. Letra C. Vamos lá, questão 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito a... Veja que aqui nada mais é do que o caput do artigo 5º. Então, basta você completar ele aqui, né? Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, letra B. Questão bem tranquila, questão bem de boa. A respeito do direito à vida, é previsto pela Constituição Federal. É correto afirmar que configura um direito absoluto? Não. Por que não é? Porque você sabe que pode acontecer pena de morte no caso de guerra declarada. Caso de guerra declarada. Certo? No caso de guerra declarada, pode acontecer ali a pena de morte. Impede qualquer hipótese de pena de morte no Brasil. Não, aqui também está errada, que é possível no caso de guerra declarada. Tem início com o nascimento. Não existe. A nossa Constituição não trata de quando se inicia a vida. A doutrina, tem parte da doutrina que trata disso, tem uma parte que é... Existem várias teorias, né? Existe, inclusive, essa teoria natalista, tem a teoria da fecundação, tem a teoria da nidação, tem a teoria que a vida se inicia com a formação do sistema nervoso central, tem a teoria que é com a concepção. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele diz que a vida se inicia com a concepção. O Código Civil Brasileiro, ele diz que a vida se inicia com a concepção, né, que acontece ali poucas horas após o ato sexual, tá certo? Vamos lá, vamos seguir aqui. Aí tem início com a fecundação do óvulo materno, ó. Aí não, aqui. Aí, não, veja que a nossa Constituição não fala nada disso. E ele fala, ó, não impede pesquisas com células troncos embrionárias, claro, de jeito nenhum. A gente já sabe que é possível ali o trabalho com células troncos. Questão 7. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. É livre a manifestação de pensamento, inclusive o anonimato. Não, é vedado o anonimato. Aqui, errado. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, não sendo, contudo, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aí não, é possível sim a indenização pelo dano moral ou material decorrente da violação. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que os regimentos internos estabelecerem. Não são regimentos externos, seria ali a lei. Seria ali a lei. É livre a locomoção em território nacional em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, né? Aí ele colocou aqui em qualquer tempo, né? Aqui está errado porque é em tempo de paz. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge, dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Exatamente aqui, lembrando que de cujos é o defuntos. Defuntos. De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinala a alternativa correta. É plena liberdade de associação para fins lícitos, incluindo a de caráter paramilitar. Não, a de caráter paramilitar, ela é vedada. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo quando houver dano. Não, a indenização só vai acontecer quando houver dano. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não serão objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Veja, muita gente podia chegar nessa letra C e marcar, mas não, ela está errada porque é a média propriedade rural. Só quem tem direito é a pequena propriedade rural. Professor, e como é que eu considero o que é uma pequena, ou uma média, ou uma grande propriedade rural? A Constituição ela não fala sobre isso, né? Existe uma medida de tamanho de propriedade chamado de... Eita, deixa eu ver aqui, como é, tem... módulos, são chamados de módulos fiscais, lembrei, módulos fiscais. Então, aqui no nosso país, uma pequena propriedade rural é aquela até 4 módulos fiscais. Aí você pergunta assim, professor, e quanto é um módulo fiscal? Depende da cidade. Sabia disso? Cada cidade tem um valor do módulo fiscal, porque é pelo tamanho. Tem cidades que é um valor, cidades vizinhas não é um valor, mas dependendo da área da cidade, esse valor vai variando. Mas para a sua prova, grava só isso, pequena propriedade rural e acabou. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, intransmissível a os herdeiros. Aí ele fala intransmissível, né? Na realidade não é intransmissível, tá errado, é transmissível aos herdeiros. Aí sobrou aqui a letra E, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Aqui, fechou. Fechou. Questão 9. Sobre os direitos constitucionais, a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, assinale a alternativa incorreta. Veja, está pedindo a incorreta. A violação desses bens jurídicos ensejará indenização, certo? Cujo montante deverá observar o grau de reprovabilidade da conduta. Perfeito. Eu vou ter que ver. A indenização vai ser de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta. Perfeito aqui. Perfeito essa letra A. O direito à honra protege desse modo o sentimento de dignidade e a reputação dos indivíduos, o bom nome, e os diferencia da sociedade. Perfeito. E veja que eu tenho 2 tipos de honra. Eu tenho a honra subjetiva e eu tenho a honra objetiva. A honra subjetiva é o que eu penso de mim mesmo, é a minha dignidade, é meu decoro, é o meu sentimento, é minha reputação para comigo. Já a minha honra objetiva é o que os outros pensam de mim, como eu sou diante dos olhos dos outros. É o que a gente chama de honra objetiva. E veja que os crimes contra a honra protegem os dois, né? Ali. Vamos lá. As indenizações pelo dano material e pelo dano moral são cumuláveis. Perfeito. Eu posso receber as duas. Ou seja, diante do mesmo fato, é possível que se reconheça o direito de ambas as indenizações. Olha só. Aqui, ó, por enquanto tá tudo ok, né? Aqui tá tudo ok, né? Então, opa, perdão. Tá certo aqui, né? Porque ele quer a incorreta. Certíssimo. Agora, olha a letra D. As pessoas jurídicas não poderão ser indenizadas pelo dano moral, uma vez que não são titulares de direitos à honra e à imagem. Errado. Errado. As pessoas jurídicas também têm direito à sua honra. Imagina só, uma empresa, eu chego na internet e meto o pau na empresa. Por isso que muita gente tem que ter cuidado, viu? Muita gente, eu fico vendo, muita gente assim, não compre na empresa X, eles fizeram isso. Toma cuidado com isso, que eles podem pedir uma reparação jurídica, viu, disso aí, né? Se você não conseguir comprovar realmente o que você falou, né? Aí eles vão entrar na justiça contra você tranquilamente. Por isso que eu nem chego perto, né? Comprei uma vez uma carne, comprei uma carne resfriada, que me aconselharam depois de não comprar resfriada, sempre comprar congelada. E quando eu cheguei em casa, na hora que eu cortei o saco aqui, chega a subir aquela aguazinha, né? Que a pessoa que é sangue, mas é uma água ali, sei lá, tem a miosina, sei lá o nome. Chega, tava verde, e na hora eu não percebi, né? Aí eu voltei ao supermercado, cheguei lá, eles nem discutiram, não, obrigado. Eles sabem que isso acontece. Eles nem discutiram, pegaram lá, trocaram.
Aí eu vou, antes de fazer isso, eu vou, olha, tá vendo aqui? Comprei no supermercado tal, a carne estragada, veja. Imagina, se eu tivesse feito isso, eu podia sofrer uma responsabilização. Apesar que você podia também procurar seus direitos lá junto ao PROCON, principalmente se você comesse esse tipo de carne, isso aí poderia gerar uma indenização. Pode sim gerar, mas ele também podia entrar na justiça contra você, aí ficar elas por elas no final, certo? Às vezes o pessoal pensa muito, só essa facilidade de poder se expor nas redes sociais, mas não pensa muito nas consequências. Principalmente a gente que está estudando para concurso, a gente tem que andar pisando em ovo para não estar arrumando problema de graça. Vamos lá. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Elas consistem em espaço íntimo, intransponível por intromissões ilícitas externas. Perfeito aqui, perfeito. Lembrando que ele estava querendo aqui a errada, né? 10. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, prescreve uma série de direitos e garantias fundamentais ao indivíduo. Dentre eles, assinala a alternativa que apresenta aqueles que se enquadram no texto constitucional referido. É livre a manifestação de pensamento, sendo o anonimato regulado por lei própria. Não, o anonimato é proibido. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, independente do trânsito julgado errado. Veja que as associações, elas podem ter suas atividades suspensas ou podem ter suas atividades dissolvidas. Né? Para ter suas atividades suspensas, eu preciso de decisão judicial. Tanto para ser suspensa quanto para ser dissolvida, eu preciso de decisão judicial. Só que para ser dissolvidas, essa decisão judicial, ela tem que ser transitada em julgado. Ela tem que ser transitada em julgado, tá certo? Tem que ser transitada em julgado aqui. Show? Fechou? Pronto. Então, aqui o erro dessa foi independente, né? Aí, veja só, toma cuidado aqui. Ó. As associações só poderão compulsoriamente ser dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Pronto. Se fosse até aqui e falar só sobre suspensa, ficava correta, né? Mas ela englobou os dois. A todos é assegurada mediante o prévio recolhimento de taxas. Não, é independente do pagamento de taxas. É independente do pagamento de taxas. Letra D. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, aqui, letra D. Fechadíssimo, né? Fechadíssimo. Letra D. Vamos lá, questão 11. Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e sua compreensão contemporânea, e é correto afirmar: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, certo? Assegurado ao proprietário indenização ulterior, independente do dano. Não, é só se houver dano. A indenização é só se houver dano. Só se houver dano. Letra B. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social será precedida de indenização justa a ser paga com título da dívida pública. Não. A indenização é justa e prévia com dinheiro. Com dinheiro. Com dinheiro. O direito à privacidade assegura a proteção da esfera privada da pessoa, inclusive o direito de estar só, mas não abrange a autodeterminação informativa. Olha só que viagem, claro que vai. A autodeterminação informativa é buscar informação. Quando ele fala que, inclusive, direito de estar só, beleza. E a autodeterminação informativa é procurar se informar. Então, a gente tem esse direito, né? A liberdade. A liberdade de reunião pode ser exercida por pessoas que se reúnam sem armas, não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, desde que haja aviso e autorização. Autorização não. É só o aviso. Então, por isso que essa aqui, ó, tá tudo errado. Então, sobrou aqui a letra E. A omissão injustificada da administração pública em providenciar a oferta de banhos quentes nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade dos presos sob sua custódia. Perfeito, perfeito. Isso aqui foi uma decisão do STF, né, sobre essa questão
e da administração fornecer também banhos quentes aos presos, né? Eu eu sei que vocês estão aí tudo puto da vida com a decisão dessa, né? Eu sei. Mas entenda, meu aluno, a gente tem que... Deixa eu dar uma dica de ouro aqui para vocês. Aqui é uma dica de tio, dica de cara que já está no mundo de concurso público há muito tempo. Eu sempre falo, quando a gente estuda direito, começa a estudar direito na faculdade, a gente aprende que tem a moral e tem o direito. Tem a ética, tem a moral e tem o direito. Mas eu quero falar só sobre a moral e o direito. A moral, ele termina sendo a sua maneira de pensar sobre determinadas coisas, resumidamente. E o direito é quando a moral não se resolve. Quando a moral, eu não posso resolver um problema social com a moral, o direito vem para resolver isso. Então eu só peço a você uma coisa. Quando você for analisar as questões, você deve analisar as questões sobre o aspecto do direito e não sobre o aspecto da moral. Moralmente, você acha um absurdo essa decisão. Mas para o direito, como foi uma decisão de um tribunal superior, ela tem que ser cumprida. Mesmo você concordando ou não. Por isso que eu sempre falo, lei é para ser cumprida, você não concordando ou não. Decisão judicial é para ser cumprida, você concordando ou não, porque você analisa sobre o aspecto do direito. Nem sempre é justo, mas foi julgado. Entendeu, meu aluno? Depois que eu comecei a fazer isso, até essas decisões que o pessoal fica revoltado, eu já não ligo tanto, porque quando eu analiso apenas para aquilo que vai me interessar no meu concurso público, que é o quê? O direito. Porque a banca não vai perguntar, infelizmente, a banca não vai perguntar o que eu penso. Fez sentido para você? Então, sempre analise as decisões judiciais, sempre analise as questões voltadas para o âmbito do direito e não da sua moral, dos seus preceitos éticos. Beleza? De boa, uma dica do tio. Você vai ver como até mesmo essa revolta que consome a pessoa, você termina gastando essa energia para os seus estudos, né? Fica a dica. Beleza? Vamos lá. Eu trato vocês como meus filhos. Vamos lá. Então, questão 12. Ó. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, também chamada de Constituição Cidadã, elenca no capítulo 1 do título 2 os direitos individuais e coletivos. Das opções abaixo, assinale a alternativa inverídica. Veja só, ele quer a alternativa inverídica. A propriedade atenderá à sua função social, certo? A criação de associações na forma da lei de cooperativas dependem de autorização. Não, é independem de autorização. É independente de autorização. Está errado aqui. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano material, moral decorrente ou a imagem, certo? É garantido o direito à propriedade. Perfeito aqui, de boa, sem muita dificuldade essa questão. Questão 13. Em razão de situação de iminente perigo público, certa autoridade pública utilizou durante 2 dias um terreno pertencente ao João, o que não acarretou qualquer dano. Veja, que não houve dano. A autoridade pública, né, se utilizou ali do terreno do João e não causou ali nenhum dano, já que nada existia no local. À luz das temáticas constitucional, a conduta da autoridade pública foi o quê? Totalmente lícita, porque ele pode. Isso aí é chamado de requisição. O nome desse instituto é chamado de requisição administrativa. Requisição administrativa, certo? A famosa requisição administrativa. E nesse caso, como não houve dano, não vai ser devida nenhuma indenização. Perfeito? São garantias fundamentais relacionadas ao direito à propriedade, exceto. O direito à propriedade, ele é absoluto, sendo garantido independente do uso da propriedade. Não, de jeito nenhum, ele não é absoluto, ele é relativo. Tem a questão do uso da propriedade, tem a questão aí se ela vai atender o interesse social, certo? Então aqui, vamos ver, as outras estão certas, né? A propriedade atenderá à sua função social, certo? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública ou interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição.
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano, né? Então aqui está tudo ok. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. E vamos agora para os direitos humanos. Olha aí. Pronto, tá aí um grande exemplo que eu... Veja, já fui policial militar, aí fiquei ali 5 dias como policial militar. E foi assim, quando eu passei na polícia no Bombeiro de Alagoas. A prova eu lembro como hoje, a prova da PM foi no sábado, a prova no domingo foi do Bombeiro. Eu passei nas duas. Só que a PM chamou primeiro. E o bombeiro, não sei por que, demorou, né? Então eu fui para a PM para garantir o dinheiro da bolacha, porque eu não sabia quando o bombeiro ia ser chamado. Aí quando eu estava na PM, o bombeiro chamou. Pronto, aí eu só fiz, era engraçado porque os caras tiraram onda, que eu só fiz pular o muro, né? Porque a escola, o Cefap da PM é aqui e o Cefap do bombeiro é vizinho, que é no mesmo ambiente ali, né? Eu só fiz pular o muro, pronto, já fui pro bombeiro. Aí muita gente perguntou para mim, professor, por que saiu da PM? Primeiro, os caras me colocaram pro BOP. Era, porque eu tenho 2 metros de altura. Aí os caras já iam me colocar no BOP. Aí eu pensei, pô, os caras vão me botar no BOP. Eu vou ser um alvo fácil. Porque nos primeiros dias eu só escutava. Quando eu era do exército, né, eu escutava muito isso. Já, meu nome no exército era Valnei, né, meu nome de guerra é Valnei, fazia, Valnei, baixa a silhueta, né, pra ficar abaixado, pra não levar bala, né. Meu irmão, quanto mais eu me abaixava, mais eu aparecia. Cara, 2 metros de altura. Aí pronto, eu disse, rapaz, eu vou ser alvo fácil aqui, então deixa eu ir pro bombeiro, tirar gatinho de árvore, apagar fogo, essas coisas, né. Então, enfim, eu andei trabalhando 18 anos só no resgate. Nunca tirei um gato numa árvore. Isso aí para você ver que isso é mito. Trabalhei no bombeiro durante 18 anos, na ativa, né? Durante 18 anos, nunca tirei um gato do bombeiro. Então, assim, voltando. Então, eu sou da área policial. Então, quando eu comecei a entender, a estudar direitos humanos, eu ficava revoltado, dizer, não, direitos humanos é só para bandido, não sei o quê. Cara, entenda, direitos humanos, você tem que analisar as questões de direitos humanos no âmbito do direito e não ali no seu sentimento, como eu já venho falando. Direitos humanos são todos os direitos previstos na nossa Constituição. São os direitos previstos também nos tratados internacionais. Entendeu? A gente tem que analisar os direitos humanos como uma disciplina necessária para sua aprovação. Quando eu virei essa chave, acabou. Meu acerto em questão... Eu era péssimo em direitos humanos. Tanto quanto que eu comecei a dar aula de direitos humanos por conta disso. Depois que eu virei a chave e coloquei na cabeça que direitos humanos é uma disciplina necessária para a minha aprovação, cara, hoje, para mim, é tão fácil quanto o direito constitucional, os direitos humanos. Agora, para isso, você tem que virar essa chave e tirar isso da sua cabeça. Ah, direitos humanos é só para bandido, não sei o quê. Entendeu? Ela é uma disciplina importante na sua aprovação. Vamos lá. Primeira questão, ele diz assim, ó. Seja de natureza civil, política, econômica, social e cultural, eles são todos inerentes à dignidade da pessoa humana. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor como direitos. Não existe um direito menor, não há hierarquia entre direitos humanos. Então, veja, não há hierarquia entre direitos humanos. Então, não há uma hierarquia entre os direitos humanos. Não há um direito maior e um direito menor, certo? A descrição apresentada se refere a um dos princípios dos direitos humanos, que é o chamado princípio da indivisibilidade. Muito, muito cuidado. Essa banca aqui, ela quis quebrar muita gente, porque muita gente ia ficar tentado de marcar a letra A. E não é. O segredo aqui é quando ele falou que não há um direito menor, nem o mesmo maior ou do mesmo valor. Então, se tem o mesmo valor, é com relação aos direitos humanos. Agora, veja, eu tenho aqui direito humano, a relação com o direito humano, a gente tem aqui, eu tenho um direito humano X e eu tenho um direito humano Y. A relação entre esses dois direitos humanos é de indivisibilidade. É como os dois andassem juntos. É por isso que não existe hierarquia entre eles.
Perfeito? Não existe uma hierarquia entre eles. Não existe um maior, um menor, um superior. Agora, quando eu tenho a relação do direito humano X com as pessoas, com a sociedade, aí sim, esse direito humano é universal a todos. Aí aqui sim, nasce a universalidade. Ou seja, a indivisibilidade é quando eu faço a relação entre direitos humanos. E a universalidade é o que eu faço entre o direito humano e as pessoas. Show de bola? Pegadinha muito boa, banca muito esperta mesmo. Vamos lá, vamos seguir? A eficácia horizontal dos direitos humanos se caracteriza por ser aquela aplicável em relações entre os particulares. Veja, eu tenho 3 tipos de eficácia dos direitos humanos. Eu tenho a horizontal, a vertical e a diagonal. A horizontal é quando eu tenho relação entre 2 particulares. Eu e você, por exemplo. A minha relação com você, com relação a direitos humanos, é uma horizontal. Não existe uma superioridade entre eu e você. Nós temos os mesmos direitos. Relação de igualdade. Já a eficácia de direitos humanos vertical, ela está mais relacionada ao Estado com as pessoas. Então, é por isso que tem a relação que o Estado ele é superior. Por quê? Porque o Estado está em nome da coletividade. É por isso que lá no direito administrativo você já deve ter ouvido falar num princípio chamado assim, supremacia do poder público sobre o particular. Supremacia do poder público sobre o particular. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu tenho a eficácia vertical. Show? E eu tenho aqui a eficácia diagonal, que é uma relação também entre particulares. Só que um particular, ele vai ter superioridade com relação ao outro, exatamente uma superioridade financeira, uma superioridade de prerrogativas. Por exemplo, uma eficácia de direitos humanos diagonal seria a relação da empresa que você trabalha com você. Ela não está igual para igual com você, ela está nem superior, mas elas são o quê? Particulares, por isso que é chamado de eficácia diagonal. Tranquilidade? Assinala a alternativa incorreta sobre os princípios ou especificidades dos direitos humanos. A indivisibilidade dos direitos humanos se refere a que não se pode cindi-los. Né? Aqui é a indivisibilidade. Ó. Não se pode cindi-los. Devem ser reconhecidos e protegidos unitariamente. Perfeito essa terceira aqui. Perfeito. É o princípio da indivisibilidade. A inalienabilidade tem a ver com venda dos direitos humanos, se caracteriza por vedar a sua disposição pecuniária, pecúnia, dinheiro, com o objetivo de venda, tá vendo? Então aqui, ó, perfeito. A imprescritibilidade tem algo relacionado com o tempo, mas é que você não perde os direitos humanos com o passar do tempo, tá certo? Aí só que o que é que essa letra C falou? Ó? A imprescritibilidade dos direitos humanos reconhece que o seu exercício se dá no tempo, certo? Até aqui tudo bem. Devendo ser exigido sobre pena de perecimento. Está dizendo assim, se você não usar seus direitos humanos, você vai perder. Perecimento, você vai perder. E não é assim. Eu posso deixar de exercer. Entenda, meu aluno. Eu posso deixar de exercer meu direito humano. Eu posso deixar de exercer, mas eu não posso abrir mão do meu direito humano. É aí onde nasce o princípio da irrenunciabilidade. Olha só, irrenunciabilidade. Então ele fala, ó, a irrenunciabilidade dos direitos humanos se refere à vedação da própria pessoa de permitir violações. Então é exatamente isso, seria o quê? Abrir mão. É o famoso abrir mão. Então aqui, ó, certíssimo a letra C que está errado. A proibição do retrocesso
representam que os direitos humanos já concretizados e alcançados não podem deixar ser suprimidos. Aqui, ó, perfeito também. Aqui, tudo ok, tudo de boaça. Tudo de boaça. Questão 4. Assinala a alternativa correta com relação ao conceito de direitos humanos. O conceito de direitos humanos é uma forma sintética de se referir a direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa humana e precisa ser respeitada pela dignidade que lhe é inerente. Pronto, já matamos aqui a letra A. Já matamos aqui a letra A. E ele falou aqui, direitos humanos são aqueles que estão previstos de forma expressa em Constituição, o que se refere somente aos direitos das pessoas que respondem por um inquérito ou a um processo penal. Aqui está errado. Veja, eu tenho uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Veja, direitos humanos, desculpa, direitos humanos, eu tenho, são aqueles direitos humanos previstos em tratados internacionais, certo? São aqueles previstos em tratados internacionais. Já os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos previstos nas constituições. Nas constituições. Pronto. Então faça já essa ideia. Direitos humanos previstos em tratados internacionais. Direitos fundamentais previstos na Constituição dos Estados. Fechou? Por isso que a letra B está errada. Como os direitos humanos são inerentes à natureza humana, somente derivam do espírito humano e não devem ser positivados em leis. Não, os direitos humanos eles são positivados em leis. Existe essa teoria, que é chamada de teoria justnaturalista de direitos humanos, que diz que os direitos humanos é inerente ao ser humano, que não precisava ser positivado, que a partir do momento que o ser humano nasce, ele já tem esses direitos. Seria uma utopia, né? Eu preciso consigná-los em uma lei, em uma constituição, para que senão ninguém ia respeitar. A gente tem um monte de direito humano previsto nas leis. Por exemplo, Lei Maria da Penha. É um direito humano. Mas quantos casos de agressão contra a mulher, contra a violência doméstica familiar contra a mulher acontecem no nosso dia a dia aí? Mesmo tendo uma lei. Né? E eu digo a você, isso vai ficar mais rígido ainda. Por exemplo, já tem aí projeto de lei para proibir cara que foi condenado em agressão de violência doméstica até de fazer concurso. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado em nossas vidas. Né? Só o que eu digo. No âmbito da filosofia, a expressão direitos humanos significa a independência do ser humano, tratando exclusivamente do direito à liberdade. Não. Direitos humanos se refere só a direito de liberdade? Claro que não. Considerando o que prevê a Constituição Federal de 1988, os direitos humanos se dão por meio da propriedade, que se impõe como um valor incondicional e insubstituível que não admite equivalente. Então, só dizendo que só se dá por meio da propriedade. Nada a ver, né? Questão 5. Em relação aos direitos humanos, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. São universais, isto é, aplicados de forma igual, sem discriminação a todos. Perfeito. Inclui o direito à vida, à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão. Perfeito aqui também. São inerentes a todos, excluindo os acusados de crimes hediondos. Não. Incluindo todos. Mesmo as pessoas que feriram direitos humanos de outras pessoas ainda gozam de direitos humanos. Então aqui seria incorreta, né? Seria incorreta. Protege os indivíduos contra ações que referem às suas liberdades fundamentais. Certo. São fundados sobre o respeito à dignidade e o valor de cada pessoa. Perfeito aqui. Sobre o conceito de direitos humanos, analise as afirmativas abaixo. Os direitos humanos são todos os direitos relacionados à garantia de uma vida digna, certo? Todas as pessoas, certo? Os direitos humanos são direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humana. Show de bola. Aqui, show de bola. Direitos humanos é um conjunto de garantias e valores universais, que tem como objetivo garantir a dignidade, que lhe pode ser definida como conjunto mínimo de condições de uma vida digna. Aqui, show de bola.
Show de bola. De acordo com as Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantias de proteção das pessoas contra ações ou falta de ações dos governos que possam colocar em risco a dignidade humana. Veja, para a ONU, direitos humanos, eles podem ser uma ação que viola o direito humano ou uma violação. Pode ser uma ação ou uma violação. Ou uma inação, né? Uma omissão, né? Então, por isso que aqui está correto. Então, todas estão corretas. Letra D. Marque a única alternativa que não configure uma característica dos direitos humanos. Seria a letra A, né? Que seria aqui a imprescritibilidade. Eu tenho 3, né? Eu tenho 3I, né? Eu tenho 3I, que é a imprescritibilidade, irrenunciabilidade e a inalienabilidade. Inalienabilidade tem a ver com valor, vender. Irrenunciabilidade tem a ver com abrir mão. Abrir mão. E a imprescritibilidade tem a ver com o tempo, que não se perde com o decorrer do tempo. Aí eu tenho que é universais, relativos, né? São direitos humanos, como regra, são relativos, são universais. São universais e são auto-aplicáveis, né? Beleza? Tranquilidade? Conceito filosófico central no qual se funda todos os direitos humanos, segundo o qual os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, são dotados de um valor intrínseco, sem preço, sendo sujeito de sua própria vida. A afirmação se refere ao conceito de, aqui, bem tranquilo, seria o conceito de dignidade. Seria aqui o conceito de dignidade. Questão 9. A característica que consiste no reconhecimento que todos os direitos humanos possuem a mesma proteção jurídica, tá vendo aqui? A mesma proteção jurídica, uma vez que são essenciais para uma vida digna. Quando fala em mesma proteção jurídica, todos os direitos humanos. Lembra daquela ideia? Direito humano X, direito humano Y. Então, eu tenho o que é aqui? A indivisibilidade. É uma pegadinha muito boa das bancas tentar induzir o aluno ao erro jogando ali a universalidade. É muito comum. E a nossa última questão. Sobre as regras mínimas para tratamento de pessoas presas, aprovadas pela ONU, que seria ali as regras de Mandela, analise as assertivas a seguir. A utilização do preso em serviços em consequência de medidas disciplinares deve ser incentivada. Não. Eu não posso utilizar o serviço do preso como punição. O preso ele trabalha se quiser. Ele não pode ser obrigado. Então é por isso que eu não posso usar como punição. Aí está errado. O fim e a justificação de uma pena de prisão a qualquer medida privativa é, em última instância, punir o preso. Não. A última instância seria separar da sociedade. Separar da sociedade. É obrigatória a educação de analfabetos e jovens presos. Perfeito. Aqui a 3 está correto, então só a letra D de dado. Show de bola? Tranquilidade? Fizemos aí uma preparação rápida, direta, concisa, né? Que é isso que o seu estudo tem que ser. Normalmente os concursos estão liberando editais muito próximos. Então você tem que aqui, sempre intensificar seu estudo, sempre. E uma melhor maneira de você acelerar seus estudos é resolvendo questões, beleza? E estiver respondendo questões na sua casa, surgiu ali alguma dúvida sobre uma questão, poxa, com quem eu vou tirar essa dúvida? Quem é que pode me ajudar? Aí você faz isso aqui, manda um direct para mim. Ah, professor, eu não tenho Instagram não, pega emprestado de alguém e manda a dúvida, pronto. Jean Valnei, pronto. Se você não tiver Instagram, mas tiver o WhatsApp, na bio do meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Pronto. Pega lá o número e manda uma mensagem para mim. Professor, estou na dúvida, estou respondendo a questão de direitos humanos, estou respondendo questão aqui de constitucional. Tira aqui, me ajude nessa bronca aqui, que eu vou lá e dou aquela força. Beleza? Tranquilidade? Então,
Minha continência e respeito a você. Tamo junto. Até a próxima. Foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, do meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A relação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara,